dedicar a nossa meditação sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que foi o centro da vida de Santo Antônio. Esse homem não tinha outro centro em sua vida do que a Palavra de Deus. Alimentando-se com a Sagrada Escritura e alimentando-se com o pão eucarístico, o próprio Jesus, ele fez maravilhas. Santo Antônio, no tempo que ainda se chamava Fernando, e era um cônego regular da Ordem de Santo Agostinho em Coimbra, ainda não tinha sido chamado para ser franciscano. Já naquela época em Coimbra, no convento de Santa Cruz de Coimbra, os irmãos chamavam Antônio de a Arca do Antigo e do Novo Testamento. Não só porque ele sabia de cor todo o Antigo e o Novo Testamento, como era mestre dos noviços, daquele que deve ensinar a futura geração de monges, de sacerdotes. E já em sua época, Antônio Fernando era considerado um doutor em Sagrada Escritura. Mais do que conhecer a Sagrada Escritura intelectualmente, Antônio a conheceu muito bem porque a viveu. Há uma frase de Santo Antônio sobre a Sagrada Escritura muito bonita e verdadeira, que diz assim: a palavra de Deus se torna viva com tuas obras. Isso significa, de nada adianta ter a Sagrada Escritura na minha casa, se eu não tiver obras correspondentes a essa palavra de Deus. De nada adianta saber intelectualmente, como tantos doutores em teologia, se eu não vivo e não faço obras a partir daquilo que aprendi. Aqui vem um elemento muito importante. Nós aqui ouvimos na primeira leitura do livro de Tobias o relato de Tobit, já do pai de Tobias, em que ele passou a sua vida, e é o relato que nos acompanhará na primeira leitura desta semana. O relato que conta a vida de um homem profundamente marcado pela palavra de Deus. E quem é marcado profundamente pela palavra de Deus, não é necessário que ninguém se recorde das obras de misericórdia, sejam elas espirituais ou corporais. Porque Tobias, o que fazia, entre tantas coisas boas por seus irmãos, ele enterrava os mortos. Ele não era coveiro. Ele era simplesmente um homem temente a Deus. E via muitos de seus irmãos na fé sendo mortos porque amavam a Deus, e jogados os corpos em praça pública. E Tobias, ao cair da tarde, ou quando ninguém estava vendo, deixava tudo, até mesmo o prato de comida, para socorrer aquele irmão morto. Misericórdia. Esse é o centro da vida de quem vive de acordo com a palavra de Deus. Em outubro, o Papa Francisco já nos avisou a todos, em outubro iniciará o ano da misericórdia. Isso não quer dizer que a partir de outubro devamos começar a ser misericordiosos. Já devíamos ter sido. Misericórdia é ter um coração pobre. O que é um coração pobre? Desapegado das coisas deste mundo e todo voltado para o serviço do irmão. Isso é um coração miserável. Isso é um coração misericordioso. Este Tobit, fez isso com sua vida. Vocês que continuarão vindo na trezena ouvirão a sua história durante toda a semana. E o que acontece com ele? Num momento de descanso, cai o excremento de um pombo, de um pássaro, sobre os seus olhos. Ele fica 4 anos cego. E a esposa pergunta: onde é que estão as tuas esmolas? Tudo aquilo que tu fez pelos outros, do que te adiantou? Onde estão as tuas obras? O que te adiantaram?
naquilo que é necessário para a nossa salvação. Não para eu, estando exposto aos perigos, escapar dos perigos. Aqui também nós vemos, como ouvimos e respondemos no Salmo 111, o coração do justo é firme e confiante no Senhor. A nenhum de nós foi pedido confiar no ser humano. A nenhum de nós. E a Sagrada Escritura diz que aquele que confia em outro homem acaba por ser defraudado. A nós foi dito que devemos confiar no Senhor. Ele é o único fiel. Ele é o único que não nos trai. Aqui também nós ouvimos no Santo Evangelho como estes homens quiseram tentar o Senhor, trazendo a pergunta: devemos pagar o imposto a César? Porque se Jesus dissesse que sim, diriam: então tu é a favor dos romanos, tu é contra o teu povo. Se ele dissesse que não, diriam: então tu é contra o imperador, tu deve ser morto. Em ambos os casos seria morto. E Jesus, conhecendo o coração de cada um, como conhece o nosso coração, disse: por que vocês me tentam? Por que vós me tentais? E diz: vejam na moeda, ali está o rosto do imperador César, pois então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Antônio, meditando sobre esta palavra, pensou em seu coração: o que é que eu devo dar a Deus? O sonho do pai de Santo Antônio era que o filho seguisse a mesma carreira que ele, ser um cavaleiro a serviço de um senhor. E Antônio diz: nenhum senhor do mundo se compara ao Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus. Então, se eu quero ser um bom cavaleiro, não vou servir a nenhum senhor deste mundo. Vou servir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Vou dar a Deus tudo que eu posso dar a Deus. Todos nós, irmãos e irmãs, somos convidados a mergulhar na palavra de Deus, nesta fonte rica de água pura, termos a nossa Sagrada Escritura em casa, bem aberta e bem lida. Nem que seja para meditar um pequeno trecho por dia. Nem que seja. Como é que eu vou dizer que amo a Deus se eu recebi a carta de meu Pai e não a lei? Eu não sei então qual é a vontade de meu Pai. Mas o Senhor enviou seus profetas e nos últimos tempos envia seu próprio Filho para que nos seja revelado toda a sua vontade. Por isso nós, que temos a graça de termos a palavra de Deus em nossa casa, em nossas igrejas, devemos meditar. Como dizia Santo Antônio e muitos santos, a palavra de Deus tem que ser devorada por nós. Devorar o que é? É comer assim com sofreguidão, ou comer com voracidade, como quem avança em alguma coisa. Assim deve ser a palavra de Deus em nossa vida. E mais ainda, eles diziam: depois de devorar a palavra de Deus, nós devemos ruminá-la. Não estamos chamando de burros ou boi, mas estão dizendo ruminar, como o bicho que come e recome e recome. Ou seja, meditá-la. Não basta vir a Santa Missa, ouvir a palavra de Deus por uma orelha e sair na outra. É para meditar. É para descobrir o que o Senhor quer me falar. Nós cantamos tantas vezes tantos cantos de aclamação à palavra de Deus. Por exemplo, vai falar do Evangelho. Não um canto conhecido, vai falar do Evangelho. Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. E aquilo entra numa orelha e sai na outra, como se tivesse um buraco assim de um lado ao outro, um túnel. Não deve ser assim. Não deve ser assim. A palavra de Deus tem que ser alimento. Ninguém come alimento e já bota fora. Retém o alimento. Saboreia. A exemplo de Santo Antônio, a palavra de Deus tem que ser muito ligada
precisamos produzir frutos. Frutos esses que serão cobrados de todos nós. Os frutos que o Senhor vai nos exigir ao final de nossa vida não são somente do Padre, do Papa, do Bispo, das religiosas, das irmãs e dos irmãos. É de todos os cristãos. Que frutos eu produzi durante a minha vida a partir do conhecimento do Senhor Jesus e da sua palavra? Que frutos eu produzi? A quem eu sirvo? É o que eu devo me perguntar. A palavra de Deus me diz do início ao fim: nós estamos neste mundo para servir os nossos irmãos. Se não estamos para isso, então estamos deslocados, como alguém que levou uma pancada na cabeça e foi jogado em uma outra cidade que não conhece. Está perdido, completamente perdido. Repito, Santo Antônio, entre as belas frases que nos deixou, diz: a palavra de Deus é viva na medida em que ela vive pela tua palavra. Por isso o Papa Bento XVI dizia: o cristianismo é e deve ser atrativo. Atrativo. Quando nós queremos pegar moscas, o que nós colocamos? Um produto que diz lá no pacotinho: atrativo de moscas. Nós não queremos moscas na igreja. Nós queremos cristãos vivos, acordados, de pé, como soldados, cavaleiros desse Senhor. E só há um modo de enchermos e lotarmos as nossas igrejas, levando todos à salvação. Não é fazendo malabarismo, nem inovações na igreja. É o povo de Deus e o seu Padre, aquele que é o pastor que está à frente, passar a alimentar-se diariamente na Sagrada Escritura e mostrar com sua vida isso. Mostrar por obras. É isso que vai fazer com que te apontem na rua e digam: olha, aquele é um cristão, aquela é uma cristã. Por que ele é tão feliz? Ah, porque ele faz a vontade de Deus, porque ele conhece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falam com ele pela Sagrada Escritura. Ele se reúne com seus irmãos para conhecer e aprofundar o estudo da Sagrada Escritura. Não é nesse Evangelho que ouvimos hoje, mas o Senhor diz em outro Evangelho que todo aquele que conhece a palavra de Deus profundamente e entra no reino dos céus, entra neste já, na antessala do reino dos